Dando sequência ao Livro dos Espíritos, hoje a gente vai falar sobre a questão número 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Às vezes eu leio umas perguntas do Livro dos Espíritos, eu fico pensando assim, esse cara não queria me explicar nada, porque eu não tenho a menor ideia do que ele quis dizer nessa pergunta. Então, vamos ver o que o Miramês esclarece. Modificações da matéria. As diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade vibrando no centro da própria vida. Jesus já dizia, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão. E quem a busca pelos estudos sérios, certamente que a encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. Olha aí, Divo. A matéria-prima começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos. A própria ciência já conhece essa verdade. A própria ciência... Espera que eu me perdi aqui. Está aqui. A própria ciência já conhece essa verdade pelo átomo com seus elétrons. Caramba. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. Assim como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. É una em todos os seus aspectos, correspondendo à segurança da própria vida. A lei estabelecida por Deus é também una. No entanto, ela se diversifica pelas necessidades dos homens e das coisas. A multiplicação é infinita, semelhante ao amor que cresce, de sorte a atingir toda a criação pelos processos do mesmo amor na dinâmica da caridade. É observando a matéria e antimatéria, espírito e corpos espirituais, que se notará a grandeza de Deus, a sua presença em toda parte. Ainda há muitos segredos para serem revelados e os maiores se encontram dentro da própria criatura, esperando que estudemos e usemos do manancial divino que se acha em nós e a nosso favor. A razão não pode explicar o infinito, mas pode ter alguma ideia do que possa ser, como, igualmente, o raciocínio não tem capacidade de entender a personalidade de Deus. Sempre encontramos mistérios. Mesmo que desvendemos alguns, existem mais, por ser evolução uma força natural e permanente em todas as direções da vida. Estamos de posse, encarnados e desencarnados, de mínima parcela daquilo que deveremos saber. As distâncias são imensuráveis de nós a Deus. Se analisarmos a matéria na condição de prece, é nela mesma que poderemos observar o próprio céu, pela beleza de sua magnitude e ordem,
na sinfonia universal. A matéria é a presença de Deus, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. O tempo dar-nos-á noções elevadas sobre a divindade, irradiando sua presença benfeitora na mínima partícula da matéria, até nos mundos que circulam no infinito, nos dizendo: eu sou o Pai, vinde a mim todos vós que sofreis. É um tema muito complexo, né? Que é do jeito que ele coloca, né? Que é a mesma coisa da matéria, da gente querer interpretar Deus, fica mais complexo ainda. Porque eu sempre vi matéria como uma coisa bem simples, né? Aquilo que você toca, que você vê, que você sente na mão era matéria, né? Mas aqui ele coloca a matéria como uma substância única, que tudo que a gente possa imaginar deriva da mesma matéria que deriva diretamente de Deus. E realmente ele coloca de uma forma que, assim, que eu não consigo imaginar o que seja matéria, de fato. Que tipo de energia é essa que o universo vai manipulando e transformando de acordo com as necessidades? A gente vê aqui no nosso mundo, mas de acordo com as necessidades de cada mundo, né? Ele adapta aquilo para servir aos propósitos da própria evolução de cada um de nós. Eu acho, assim, interessante, assim, engraçado, o que ficou na minha cabeça, né, vou falar mais ou menos assim. Primeiro, a matéria, eu até entendo, assim, que a matéria seja única, isso aí eu até, assim, eu não sei, eu consigo visualizar isso, porque nunca somos todos um, né, então eu vejo muito isso. Mas depois do negócio da luz, da semana passada, que eu tinha falado, né, da fonte, eu fiquei imaginando a fonte, né, claro, dentro da minha capacidade bem limitada, né, o amor, né, a grande fonte, a fonte é o amor. Mas o amor, é algo que a gente é tão fora da nossa compreensão que a gente está no bem-querer, né? Eu gosto muito do bem-querer, porque o amor, ele é muito, porque o amor compreende tudo, 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 tudo. E ao mesmo tempo em que ele mas ele só pode existir a partir, ele só vai ser mostrado a partir de cada um de nós, né? Ele por si só parado ali, vamos dizer assim, colocar uma coisa assim, num escuro total, o amor parado ali, ele vai ficar ali, parado. Mas quando ele se expande, quando ele chega a nós e nós a ele, é que ele se faz, né, de diversas formas, diversas cores e tudo. E quando a gente e o nosso papel, eu vim pensando nisso assim também, ele só vai ser mostrado em nós se nós nos despirmos, né? Ou se nós permitirmos que ele seja visto em nós. A gente não se permite mostrar o nosso amor ou a nossa luz, né? Vamos lá. É como se a gente tivesse várias camadas, vamos dizer assim, que nos impedem. E quando a gente vai tirando dessas camadas, mais essa luz, né, vai brotando, esse amor vai brotando. E é como se a gente fosse retornando a essa fonte, né, até nos virarmos a fonte, ficarmos no todo, né? É uma coisa meio assim, como se a gente saísse, mas para voltar, né? Para isso tudo. Mas tudo só existe também porque nós existimos, porque senão não tinha muito sentido. E essa fonte, ela é tão, tão, tão maior, tão forte, que eu me lembrei também de outra coisa, quando eu era pequena, minha mãe falava de Jesus e falava assim: se Jesus viesse à Terra agora, nesse momentinho, nesse momento,
com o esplendor dele, nós não conseguiríamos enxergá-lo, porque era tão luz, tão luz, tão luz, que a gente não conseguiria perceber, porque é acima da nossa... né? E aí eu fico assim, é tão maior, tá tão grande, que a gente às vezes realmente fica perdido dentro dessas explicações todas. Com certeza. Eu achei legal essa tua analogia quase da cebola, né? Das cascas, né? Porque é mais ou menos como se a gente parar para tentar entender, mais ou menos como eles descrevem o que é a nossa, que eles chamam de evolução, né? Eu prefiro chamar de relembrança, né? Da nossa essência, né? Você vai tirando essas camadas, que você falou, você vai tirando as camadas até chegar à fonte, né? A você ser a fonte, ser a própria luz, né? E acho que é mais ou menos isso mesmo que a gente vem fazendo, notando às vezes mais, às vezes menos, né? A gente vai tirando essas cascas, né? Que provavelmente a gente mesmo em algum momento vai colocando, depois a gente vai compreendendo e vai tirando, e vai chegando à essência mesmo, né? E aqui, só antes de passar rapidinho para o Jair, nesse parágrafo mesmo que está aqui parado, né, eu achei muito interessante quando ele coloca a matéria para a gente analisá-la como fosse uma prece, né, no mesmo nível. Se analisarmos a matéria na condição de prece, é nela mesmo que poderemos observar o próprio céu pela beleza da magnitude, ordem, na sinfonia universal. E isso, se você for descuidado ao ouvir isso, soa tão estranho, mas tão estranho, não é? Mas o que a prece, que é pura energia, pura vontade, né? Manifestação da sua vontade, do seu desejo, tem a ver com a matéria, né? Porque a gente pensa só no pensamento. E acho que ele não quer. E aí eu fiquei olhando isso aqui, né? Ele não está querendo dizer para a gente que a prece é uma matéria, mas que a matéria também é uma prece, ou os dois. É uma coisa tão profunda, tão assim, que se não parar para refletir, fica desconexa na minha cabeça. Eu achei fantástico isso, ele colocar a prece e a matéria como praticamente o mesmo instrumento. Através das duas você atinge a tua expansão, o teu limiar de conhecimento, né? E no final terminou, eu sou o Pai, vinde a mim todos vós que sofreis. Muito doido para mim. Para, Jay. O que tem aqui, né? Eu achei interessante isso, como ele fala aqui. As diversas propriedades da matéria se originam só de um elemento primitivo. Essa noite eu estava lendo aquele discurso daquele livro Missionário da Luz, que o Alexandre faz para o curso de mediunidade que estava tendo no espaço, né? E ele justamente fala uma coisa que é interessante, que ele fala que os elétrons e os fótons que constituem esse corpo nosso, ele também interage, ele constitui os outros corpos que nós temos. Simplesmente questão vibracional, por isso que ele fala aqui, as diversas propriedades da matéria se originam de um só, nós temos um só. Esse átomo nosso é um átomo muito concentrado, muito denso. E os átomos e os fótons constituem os outros corpos nossos, que todos os corpos, segundo falam, são 7 corpos. E outra coisa também que eu achei interessante, que ele fala aqui, razão não pode explicar o infinito, mas pode ter alguma ideia do que é infinito. E essa ideia nós já começamos a ter. Porque, vejam só, se nós observarmos os índios, o finito dos índios são os 20 dedos que nós temos. 5 dedos, os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé. O universo deles é esse. Então, nós já conseguimos extrapolar, nós já temos informações que os elétrons e os fótons também constituem os corpos. É só que eu queria acrescentar.
E ele fala também, eu achei interessante assim que eu falei, né, da antimatéria, que eu vim com esse negócio na cabeça, e ele fala aí, né, antimatéria também, matéria e antimatéria. Eu falei, olha aí. E eu rapidamente, né, olhei, porque eu acordei com a antimatéria na cabeça, né? Aí fui no Google rapidinho, antimatéria, só para ver no Dr. Google, né? Porque essas coisas assim, eu achava interessante, mas eu não parava muito para pensar. E aí eu falei, deixa eu ver o que é isso. E na rapidez aí do Dr. Google, desse negócio aí, ele fala que a antimatéria, juntando com a matéria, cabe à destruição. Gera uma fonte de destruição. E aí que a antimatéria é utilizada, aí você que vai saber mais, né, em tumores e tal, isso e aquilo. Aí eu fiquei imaginando nisso, né? Que diz que a antimatéria junto com a matéria geram uma energia tão forte de destruição e é uma luz, né? Que aí vem aquilo. E aí eu fico olhando, eu fiquei imaginando isso, né? Que isso tudo de repente vira essa energia que a gente chama energia porque a gente não tem outro parâmetro, né? Para colocar, né? De tudo, né? E aí eu fiquei, aí eu dei as minhas viajadas, né, gente? Aí eu fui lá no buraco negro, que pega tudo, e nessa coisa do início de tudo, né? Então, assim, é muito interessante que realmente a nossa razão fica assim meio. E a gente viaja, né? E como diz o Jay, pegando o teu gancho, se a gente. Que ele começou a falar dessa parte da matéria, e desde o início ele está tentando fazer a gente compreender que é tudo uma coisa só. Tudo vem da mesma fonte, seja a matéria, como a gente entende, o espírito, o universo como um todo, né? Partindo da premissa, né, que tudo é criação de um Deus, tudo vem da mesma fonte. Então, em essência, é tudo igual. E aí leva você a pensar, pô, se a matéria vem da mesma fonte, como você falou, a mesma energia, no final das contas, modificada por algum motivo, chega um ponto que você começa a pensar, será que o espírito também não pode ser uma forma de matéria? Né? Se vem tudo da mesma fonte. O espírito, a gente faz tanta divisão, né, de espírito e matéria, como se fossem coisas tão distantes e diferentes, e ele vai aproximando isso cada vez mais e levanta essa dúvida mesmo. Poxa, a matéria que eu chamo matéria pode ser espírito, e o que eu chamo de espírito pode ser matéria, já que é tudo exatamente vindo da mesma fonte inicial, né? Seja lá o que a gente vai chamar isso. Né? Que a gente se acostumou, como a Diva disse, né? a entender isso como espírito, essas coisas, energia modificada. A matéria também é uma energia modificada. Então, tudo, na verdade, é uma... Aí vamos falar energia, mas a gente poderia estar falando de matéria também modificada, mais quintessenciada e mais pesada. E essa noção que ele vem colocando aos poucos na gente, né, que não existe de fato essa distinção como a gente coloca, matéria é uma coisa, espírito é outra. Se a gente conseguir coordenar esses ensinamentos que ele está tentando passar, começar, né, a fazer a gente pensar nisso e raciocinar em cima disso, a gente pode abrir a nossa mente para descobertas assim que jamais esperaríamos pensar nisso. Imagina a gente estar aqui conversando hoje, discutindo, será que a matéria pode ser considerada espírito? O espírito pode ser considerado matéria? Se é tudo a mesma coisa, tudo dentro da mesma fonte, com modificações específicas para um momento específico? E tem também aquela história, né, que o nosso início da evolução começa lá desde a pedra, né, que para nós é matéria pura, né? Diga, Janine, nos esclareça.
Bom dia. Bom dia. Eu acho que é interessante, né? Porque na teoria hinduísta, a questão do corpo, né, principalmente na filosofia do yoga, né, o que tem lá dentro das escrituras védicas, não há uma negação do corpo, né? O corpo é a própria experiência do espírito, né? Essa divisão entre matéria e espírito, né? O corpo, quer dizer, tá falando o corpo e o espírito, né? Não há, é uma experiência só. O espírito, na experiência do corpo, é uma coisa só, né? Essa visão ocidental, eu acho que vem da teoria judaico-cristã, que faz essa separatividade, né? Em que o corpo, ele não seria a manifestação do espírito, né? Por isso que a gente nega o corpo. E nas filosofias hinduístas, elas trazem muito que é impossível nós chegarmos a altas instâncias de experiência espiritual sem o corpo acompanhar isso. Né? Por isso que existem todos, né, aqueles rituais, né, de integração dessas duas áreas. Então, na filosofia yogi, esse cuidado com o corpo, ele é um processo do espírito. Eu acho que fica mais fácil, do ponto de vista deles, entenderem essa afirmação. Porque é uma coisa só. No Ocidente, a gente separou o corpo, né? Como se o corpo fosse uma coisa, inclusive, né? Tem até a questão de nós negarmos esse corpo, então houve a questão da automutilação, de que o corpo ele não pode passar por prazeres, que o corpo não pode, os sentidos eles são a negação do espírito. E na teoria yogi não, né? As sensações elas são a manifestação da vida no corpo e não tem como a gente negar. Não adianta eu cuidar do espírito e não cuidar do corpo, porque é uma coisa só. Né? E se a gente for pensando que é dentro desse processo mesmo evolutivo, em que a gente vai, de alguma forma, ali, sintonizando todas as atividades da matéria com o espírito, até o momento em que se transcende. O se transcender não é negar o corpo, é ter trazido o corpo de tal forma, respeitando as leis universais do espírito. Bacana. E isso que Janine falou, realmente eu acho uma pena que os conhecimentos mais difundidos no Oriente sejam tão pouco divulgados aqui no Ocidente, né? Pelas diferenças culturais gerais. Mas é tão rico, seria tão mais fácil a gente compreender a nossa razão de ser se a gente tivesse mais acesso à sabedoria desses povos muito mais antigos do que o Ocidente, né? Com tanta riqueza de conhecimento. Nós mesmos aqui, os índios, né? Os nossos índios, quando eles falam com as pedras, quando eles, né? Eles têm todo um... Eu estava vendo uma coisa, um livro do Munduruku, né? E aí falando, foi muito rápido, sobre isso, dessa integração. Aí somos todos átomos, né? Somos todos fótons, elétrons, tudo é isso, né? Tudo é tão... E essa experiência é tão fantástica, porque aí se a gente consegue se sentir a pedra, se sentir né, a formiga, se sentir a barata, como eu naquela época brincava, essa integração ela é tão forte, é tão bonita, que a gente, né? É pena que é tão milésimos de segundo, né? A gente tem entre nós o José, né, que vive muito essa experiência, né, de povos primitivos, né, de
de raízes muito mais forte, né? E ele, melhor do que ninguém aqui, tem essa experiência de quanto ensinamento, quanta coisa eles têm, que simplesmente por uma, não sei, uma noção de prepotência, né, do Ocidente, né, se achou que esses povos não têm nada a contribuir para a humanidade, né? Mas é muita pobreza de espírito isso. Quem sabe mais para frente a gente consegue integrar mais isso, né? Já pensou se a gente conseguisse chegar numa árvore de 300 anos e sentir dela a sua existência de 300 anos, né? As suas experiências, né? Se a gente conseguisse conectar de tal forma que ela fosse a gente fosse ela, e percebesse essa existência toda, né? Dentro da beleza nossa, deve ser muito interessante, né? Tudo que já viveu, passou, e a gente percebesse, deve ser muito interessante.